Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações de todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria. Possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Venha, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Ide. Estudo 8. O Evangelho como me foi revelado. De Maria Valtorta, capítulo 9, 8, que a gente está, capítulo 8. Quando é Maria acolhida no templo, quando ela é acolhida no templo e em sua humildade não sabia que era cheia de sabedoria. Então, não vou ler o trecho, então tá aqui, olha, no texto, o capítulo inteiro para vocês, que é muito grande, tá? Aqui tá falando das roupas e tudo mais, vou passar para frente. Aqui, ó, os dois procurando esconder o pranto. Estão arrastando os pés. O sofrimento por ter que separar-se de Maria faz com que o pai ande como que arrastando os pés, desanimado em todos os seus movimentos e modos, o que faz ficar 20 anos mais velho. Seu rosto parece o de uma pessoa doente, além de envelhecida, tão grande é o grau do seu cansaço e de sua tristeza. E sua boca está com um leve tremor, por entre duas rugas ao lado do nariz, mais acentuadas hoje. Os dois estão procurando esconder o pranto, mas se o podem esconder, para muitos não podem esconder de Maria, que pelo seu pequeno tamanho pode ver olhando de baixo para cima, e levantando a cabecinha olha uma vez o pai e outra a mãe, eles se esforçam para sorrir a ela, com um tremor na boca, aumentando o aperto de suas mãos sobre a pequenina mão, cada vez que sua filhinha olha para eles sorrindo. Eles devem ficar pensando, aí está. Esta é uma vez a menos que vemos este sorriso. Vão andando bem devagar. Já são, né? A gente vê claramente que momento difícil que é se separar da sua pequenina Maria, né? Tão inteligente, tão maravilhosa, né? A filhinha deles, 3 aninhos, sendo deixada no templo. Meu Deus, que momento, né? Tanto para Maria como para eles, mas ela foi corajosa e a coragem dela que fez com que os pais, né, aguentassem firme. Ela foi muito corajosa, muito forte, né? Enquanto eles estavam tão debilitados, ela estava muito forte e corajosa, querendo muito estar, né, indo para o templo, como se eles estivessem fazendo uma caridade para ela, sabe? Deu a entender, assim, e dá a entender que ela estava falando para eles assim, é uma caridade que vocês vão me fazer. Então, né, vocês estão fazendo algo muito bom, muito bom. Né? Eu vou ser feliz, eu quero ir, né? É o meu maior desejo do mundo. Né? Não se arrependam, né? Tipo assim, né? Ai, aí ele pede para Zacarias rezar para eles. Né? Zacarias é o sacerdote, reza para nós, suplica para nós a paz, pois as nossas entranhas estão trêmulas ao fazer nossa oferta. Como deviam estar as entranhas de nosso pai Abraão quando subia no monte sozinho, né, com o seu filho Isaque para sacrificar o filho, né? Então eles estavam igual o pai Abraão, comparando eles com o Abraão. Abraão ia matar o filho, né? E eles estão sentindo a mesma coisa, né? E não é. É por isso que a nossa mãe, a nossa mãezinha,
mostra para os pais que ela não está sendo indo para ser morta, ela está indo para ser feliz, né? Não é fácil, né? Só que nós não encontraremos outra oferta para darmos no lugar desta. Só que nós não encontraremos outra oferta para darmos no lugar desta. Deus deve ficar com esta, né? Também nós quereríamos fazer isso, pois somos fiéis a Deus. Mas estamos sofrendo, Zacarias. O sacerdote de Deus procura compreender-nos e não fique escandalizado conosco. Olha só como eles estão muito mal, né? Pedindo para que Zacarias compreendesse eles, né? E não ficasse escandalizado com isso. Nossa. E aí ele fala: nunca, pelo contrário, a vossa dor, que sabe não passar além do permitido e levar-vos à infidelidade. Então não vai levar à infidelidade. Serve para mim até como um exemplo de amor ao Altíssimo. Mas tende coragem, Ana, a profetisa, tomará muito cuidado desta flor de Davi e de Arão. Então a Ana, a profetisa, é a pessoa que vai cuidar de Nossa Senhora, né? Lá. E vai ter outra Ana que também vai ajudar Nossa Senhora no momento do nascimento de Jesus, que é a Ana lá de Belém. Então, quando Jesus, eu estava falando a última vez sobre a Ana Catarina Emerick, Jesus falou para mim que era essa Ana que ele estava, que apareceu para Ana Catarina Emerick e que ela não teve esclarecimento de saber qual Ana que era, se era a mãe, e chamou ela de mãe de Maria, mas ela não é mãe de Maria. Essa Ana, teve uma Ana que estava antes, que é a profetisa, estava viva nesse tempo que Maria casou, né? Que Maria casou, ela estava junto. E depois teve a Ana lá de Belém, no momento em que Maria tinha ganhado o neném, né? Que foi para o albergue dela e ela ficou hospedada nessa casa de Ana. Então, a Ana Catarina Emerick, ela não é igual a Valtorta, que tem as respostas, né? Assim, algumas respostas de coisas mínimas, de coisas assim. Alguma coisa aconteceu que ela não esclareceu quem era a Ana. Aí falou que era mãe de Maria, mas não é a mãe de Maria. É só para a gente poder lembrar isso, né? No entanto, por um relaxamento na fé, os lugares das virgens estão vazios. São muito poucas no templo. Olha que legal. Olha que interessante. Gente, muito interessante isso. Neste momento, ela é o único lírio da sua estirpe santa. Olha só. A única do Davi de Arão. A única que vem da família de Davi e de Arão. Então, acalmando Joaquim e Ana, né? Acalmando eles, falando para eles a caridade que eles estão fazendo para com Deus, né? Que a generosidade que eles estão fazendo heróica para com Deus, porque não tem ninguém da estirpe santa de Davi, né? E cuidaremos dela como se fosse uma pérola real. Então, ele falando assim: vocês estão fazendo a coisa mais sagrada que existe no mundo. Vocês estão fazendo o gesto mais generoso que poderia acontecer no planeta Terra, né? Para eles, bem claro assim, né? Visto que os tempos estão chegando ao fim, as mães da estirpe deveriam consagrar suas filhas ao templo, dado que há de ser uma virgem da estirpe de Davi que nascerá o Messias. Então está claramente falando que Maria pode ser a virgem que vai dela nascer o Messias. Olha, tem que ser uma virgem da estirpe de Davi que nascerá dela o Messias. E ela é a única da estirpe de Davi no templo. Tá vendo como que Deus já está mostrando o futuro aqui, de uma certa forma, para os pais de Maria? No entanto, por um relaxamento na fé, os lugares das virgens estão vazios. E uma coisa que eu tenho que falar para vocês, tá? Ana, mãe de Maria, sabia que Maria seria a mãe do Messias, sabia? A mística Cidade de Deus, a gente vai ver depois. Mas a Ana sabia que Maria seria a mãe do Messias. Mas ela não podia contar para a filha. Não podia contar o segredo para a filha. Maria só ficou sabendo no dia da anunciação do anjo Gabriel. E Ana sabia, durante todo o tempo em que ela teve a menina, ela sabia. Pelo que eu lembro claramente da mística Cidade de Deus, é que Ana sabia. Então aqui a Valtorta não sabe essas coisas porque a Valtorta ela não tem essa revelação, né?
interior das pessoas, ela não tem. Quem tem essa revelação interior é a Maria Cecília Bage ou a Santa Ágreda, que tem essas revelações. Então a gente fica encantado de saber uma coisa dessas, né? Saber que a Ana sabia que a filha dela ia ser a mãe do Messias. Então ele falando aqui, ó, dado que há de ser uma virgem da estirpe de Davi que nascerá o Messias. Então, para ela estava fazendo a maior caridade mesmo ao fim de uma grande coisa. Então, para ela, assim, ela foi muito claro para ela, né, pelo que ela sabia, né, e guardava segredo de todos, não podia contar para ninguém. Então, era muito interessante isso, né? Jesus, Deus, como ele é bom, né, de clarear a fé de uma pessoa, né, e facilitar para uma mãe deixar a sua filha, porque a mãe sabe quem é a sua filha, sabe quem que ela vai ser a mãe de Deus, né? A gente vai confirmar essa informação depois, vocês vão ver que está confirmado, né? Esperemos que Maria seja a primeira de muitas outras virgens da estirpe de Davi diante do sagrado véu. E depois, quem sabe, Zacarias não diz mais nada, mas pensativo olha para Maria e depois retoma o assunto. Eu mesmo velarei por ela, disse o sacerdote Zacarias. Sou sacerdote, lá dentro tenho as minhas funções. E no desempenho delas cuidarei deste anjo. Isabel também virá muitas vezes se encontrar com ela. Então, Zacarias, ele vai sempre saber notícias de Maria, né? Ó, de certo, eu tenho tanta necessidade de Deus e virei dizer isso a esta menina, para que ela o transmita ao Eterno. Ana se sente reanimada. Isabel, para aliviá-la ainda mais, lhe pergunta: Este não é teu véu de esposa? Ou será que o fiaste de um novo linho? Ela diz: É aquele mesmo, né? Eu já não tenho toda aquela vista boa para fazer novos véus, né? Depois as riquezas estão muito diminuídas pelos impostos e pelas desventuras. Então eles passam a mesmo eles ofertando Maria. Olha, gente, é muito importante essa informação para a gente. Mesmo a gente sendo filho da divina vontade, mesmo, né, ela ofertando Maria, que é uma filha da divina vontade, para Deus, ela teve que pagar impostos caríssimos e ela teve desventuras, eles tiveram desventuras de perder muitos bens materiais. Então Deus tirou todos os bens materiais de Maria. Maria, quando ela saiu, a filha da divina vontade, desde quando nasceu, era pobre. Ela saiu do templo, só tinha a casinha de Nazaré e olhe lá, mais nada. Não sobrou nada daquelas terras para ela, nada. Só o pomarzinho e a casinha de Nazaré. Foi a herança de Maria. Deus permitiu desventuras para a família de Joaquim e Ana e eles perderam praticamente tudo que tinham com impostos e desventuras. E são desventuras, né? Problemas na terra, né? É perda de plantação, perdas e perdas. Então, a gente não pode imaginar que sendo filho da divina vontade, a gente vai ser rico, que a gente vai ser só no reino da divina vontade. E nem no reino da divina vontade. Porque no reino da divina vontade, a riqueza vai ser espiritual, um alto grau de espiritualidade. Vai ter a riqueza, sim, Jesus falou que vai ter riqueza material, mas não vai ser riqueza para cada um. Não é você ser rico, 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 muito rico. Não, todo mundo vai ser, nesse tempo, igual. Todos vão compartilhar as riquezas de Deus. Então, não tem, assim, você não imagine que você vai ser rico e que Deus vai abençoar você, que você vai ter carro, que você vai ter casa, que você vai ter muita coisa que não vai ter. O filho da divina vontade, nesse tempo de grande tribulação, ele vai ter cada vez menos, ainda mais nesse tempo de grande tribulação, onde vai ter claramente restrições para quem é cristão de viver. A pessoa que é cristão vai ter restrições cada vez maiores para viver. Na hora que entrar o anticristo no governo, vocês vão ver como que a gente vai sofrer. Vai ser muito difícil. Não é fácil não, né? Vou passar para frente aqui. Eu estou velha, prima. Nunca me senti assim, como agora que estou passando por esta dor.
A Ana disse: as últimas forças de minha vida foram dadas a esta flor. Então, as últimas forças da vida de Ana foram entregues a Maria. Que lindo! Que mãe maravilhosa! Doou tudo que tinha nos 3 anos de vida para a sua filha, né? Quando a trouxe comigo, quando eu a alimentei, e agora que estou nas últimas, estou sentindo a dor de perdê-la, o que vai acabar com o resto das minhas forças. Aí ela fez: não diga uma coisa dessas, pensa no Joaquim, né? Joaquim morreu antes, a Ana ainda, gente. Tens razão, procurarei viver para o meu homem. Joaquim fez como se não tivesse ouvido, atento como estava em ouvir Zacarias. Então vai ser um cuidando do outro, o resto dos dias, né? Bem idosos, né? Estamos entre a terça e a sexta horas, né? Acho que seria bom irmos andando. Zacarias disse: então vamos aí. A pequenina é forte, não chora. Olha o segredo de Maria. Ela se ajoelha sobre a soleira, de braços abertos, a um pequeno querubim que implora: pai, mãe, dai-me a vossa bênção. A pequenina é forte, não chora, mas seus lábiozinhos tremem, e a voz entrecortada por um eterno soluço tem mais do que nunca o som do gemido trêmulo de uma rolinha. Seu rosto está mais pálido e seus olhos têm aquele olhar cheio de resignada angústia que parece sempre mais forte até provocar-nos um profundo sofrimento. Este olhar só verei de novo no Calvário, junto ao sepulcro. Ela está triste por deixar a mãe e o pai normal, mas é forte. Não chora. Isso é muito importante, a coragem dela, para que os pais também tenham coragem, né? Porque se ela ficasse chorando, se ela ficasse fraca nesse momento, eles não iam ter coragem de deixá-la de jeito nenhum. Então, dependia muito de Maria para que o pai e a mãe tivessem coragem de deixá-la. Então, a gente tem que compreender esse milagre de Deus que é Nossa Senhora, né? Ser tão corajosa e ajudar os pais dela a fazer a oferta. Seus pais a abençoam e beijam, 1, 2, 10 vezes. Não sabem saciar-se. Isabel chora silenciosamente. Zacarias, por mais que não queira demonstrá-lo, está comovido. Saem. Maria entre o pai e a mãe como antes. Na frente vão Zacarias e mulher. Eles dentro dos muros do templo. Aí ele fala: vou ao sumo sacerdote, vós subi até o grande terraço. Atravessam 3 pátios e 3 átrios sobrepostos. Chegam aos pés de um grande cubo de mármore coroado de ouro, cada cúpula convexa, com uma enorme laranja, está abrindo agora ao sol. Tá. Tudo bem. Só pra frente. Maria parece ainda mais ser feita de neve quando anda ao sol. Agora ela está aos pés da escadaria, a escadaria onde ela vai subir, né? Entre o pai e a mãe. Como devem, já se despediu, né? Entre o pai e a mãe, como devem estar batendo os corações dos 3. Isabel está ao lado de Ana, mas a um meio passo atrás. Um toque de trombeta ao sinal da divina vontade. O sinal da divina vontade faz toda a diferença para Maria. Um toque de trombeta de prata e a porta girando sobre as dobradiças parece produzir um som de cítara ao correr sobre as esferas de bronze. Pode-se ver agora o interior com suas lâmpadas lá no fundo, e um cortejo que vem saindo do interior é um cortejo pomposo, com o soar das trombetas de prata, nuvens de incenso e muitas luzes. Ele que chega à soleira da porta, o sumo sacerdote parece vir à frente. É um ancião cheio de majestade, vestido de linho finíssimo. É muito bonito esse momento, né? Imagina Maria, que emoção que ela estava sentindo, ver tudo esse momento. É algo tão assim, celeste, majestoso esse momento, né? Que lindo você poder viver um momento assim, né? Tão, assim, tão sagrado, né? Uau, mesmo que eles sejam tão falsos, esses sacerdotes sejam tão falsos lá na época né, dos judeus, mas mesmo assim, né, a encenação deles, né, a gente pode achar que é falso, porque, né, Jesus ele veio para denunciar essas pessoas, falando quanto que eles eram secos, né, do sobrenatural, do Espírito de Deus. Mas Jesus fala que o Espírito de Deus era Maria. Naquele momento, né, o Espírito do templo era Maria. Tem um momento em que Jesus vai falar que ela era
A, 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 ela era praticamente a fonte de Deus dentro daquele templo, enquanto ela estava lá. Jesus vai falar na volta. O templo tem Deus porque tem Maria. Deus está no templo porque Maria está no templo. Então, enquanto Maria está no templo, o sumo sacerdote ele está fazendo toda uma corte para Deus. Então, por mais que possa ser uma encenação muito caprichada, eles acreditam que estão fazendo em direção a Deus, ao momento que eles fazem, Deus utiliza toda essa majestade deles em prol de Maria, que é aquela que tem a posse de Deus. Ela tem a posse de Deus. Ela é o templo vivo de Deus. O templo do Espírito Santo na mais profundidade. Então, o que eles estão fazendo com esses incensos, né? Com toda essa majestade nesse momento ali, o que eles estão fazendo é muito importante fazer. É o que Deus realmente deseja fazer para receber Maria, que é o templo de Deus entrando dentro do templo. É incrível, né? Muito lindo, gente. É muito lindo. Ela vai narrar todo aqui os ornamentos vários, os ornamentos do sumo sacerdote, lá. O solene personagem avança sozinho até o começo da escadaria, exposto ao brilho do sol que o torna ainda mais esplêndido. Os outros, numa fila em semicírculo, o esperam do lado de fora da porta. À sombra do pórtico, à esquerda, há um grupo de meninas vestidas de branco, em companhia da Ana, profetisa, e outras anciãs, que certamente são mestras. O sumo sacerdote olha para a pequena Maria e sorri. Ela deve estar lhe parecendo muito pequena, ainda mais aos pés daquela escadaria que parece digna de um templo egípcio. Ele eleva os braços em oração, todos abaixam a cabeça como que aniquilados, diante da majestade sacerdotal que está em comunhão com a majestade eterna. Tá? Nesse momento está em comunhão com a majestade eterna. Nesse momento ele está fazendo a vontade de Deus. Aceitando Maria é aceitar o próprio Deus. Então precisa ser feito com muita majestade. Chegou a hora. Ele faz um sinal a Maria. E ela se separa da mãe e do pai e sobe, vai subindo, como se estivesse fascinada. Ela sorri, está sorrindo agora, já à sombra do templo, onde desce o seu véu precioso. Ela está no alto da escadaria, aos pés do sumo sacerdote. E ela vai subindo, ela sobe, se separa facilmente do pai e da mãe. Depois que já se despediu, sobe facilmente. A vítima é aceita. O sacerdote lhe impõe as mãos sobre a cabeça. A vítima é aceita. Que hóstia mais pura terá tido algum dia o templo? Que hóstia mais pura terá tido algum dia o templo? Ela é a única que tem a posse do Deus vivo naquele templo. Jesus fala que ela é a única que tem Deus no templo, né? É muito importante. Depois o sumo sacerdote se volta até a porta do templo, conservando a mão sobre os ombros dela, sobre o ombro dela, como para conduzir a cordeirinha sem mácula ao altar. Antes de fazê-la entrar, lhe pergunta: Maria de Davi, sabes qual é o teu voto? Ela diz sim, alto e claro, com o que ela lhe responde. Então ela fala sim, sabes qual é o teu voto? Ela fala sim, com 3 aninhos, alto e claro. Que lindo, gente. Ela entra então, caminha em minha presença e ser perfeita. Que lindo. Maria entra, pois, e a sombra a faz desaparecer, enquanto o grupo das virgens e das mestras e depois os levitas a escondem cada vez mais até separá-la, e acabou-se. Então ela vai. Essa vai. Essa aí não é uma menina emburrada, uma menina com vontade própria. Não, ela vai. Essa é de Deus. Essa segue em frente. Essa é linda. Linda filha de Deus. Poderosa filha de Deus. E a outra fala, Maria, minha filha, chorando. Né? Judiação, Ana, Joaquim. Ela gritando, Maria, minha filha, chorando. E um grito, soluço dos 2 velhinhos e um único grito, Maria, minha filha.
judiação. Talvez eles não teriam coragem se ela não fosse. Não teria coragem se ela não fosse. Então, ela foi o segredo disso tudo, dela ter ido, né? Mas Jesus vai falar. Vamos ver o que Jesus vai falar e a gente vai meditar em cima dele. O sumo sacerdote havia dito: caminha em minha presença e ser perfeita. Aí, Jesus concorda comigo aqui. Ele não sabia que estava falando a mulher que era inferior em perfeição só a Deus. O sumo sacerdote havia dito: caminha em minha presença e ser perfeita. Ele não sabia que estava falando a mulher que era inferior em perfeição só a Deus. Maria, Jesus falando que ela era inferior em perfeição só a Deus. Só a Deus. Ela é mais perfeita do que os anjos. Mais perfeita que todos os anjos do céu. Mas ele falava em nome de Deus e por isso em sua ordem era sagrada. Então ele estava falando em nome de Deus. Naquele momento ele estava revestido da majestade de Deus, o sumo sacerdote. Mesmo que ele não fosse um grande sacerdote verdadeiro, mas naquele momento ele era investido pelo poder de Deus para receber Maria. Aquele lugar estava pronto para receber Maria naquele tempo, né, como um lugar santo. Para ela foi um lugar muito santo, né, porque ela era santa. E ela, por ser santa, Deus favoreceu para que toda a estrutura daquele lugar fosse um lugar sagrado para ela, não fosse um lugar de corrupção nem um pouco, né? Nada de pudesse trazer qualquer mal, porque ela era a fonte do bem, e ela que estava trazendo a luz para aquele lugar. Ela era a luz daquele lugar, né? Naquele momento. Mas ele falava em nome de Deus e por isso sua ordem era sagrada, sempre sagrada, especialmente quando dada aquela que é cheia da sabedoria. Maria havia merecido que a sabedoria fosse ao seu encontro, mostrando-se primeiro a ela, né? A sabedoria é o Espírito Santo mostrando-se primeiro a ela, porque desde o começo de sua vida tinha ficado vigiando a sua porta, desejando instruir-se por amor, quis ser pura para conseguir o perfeito amor e merecer ter a sabedoria por mestra. A sabedoria por mestra é o Espírito Santo, guiando ela em todos os minutos da vida dela. Em sua humildade, não sabia que a possuía desde antes de nascer. Então, ela possuía sabedoria desde antes de nascer. Na sua humildade, ela não sabia que possuía sabedoria antes de nascer. E que sua união com a sabedoria não era outra coisa senão a continuação das divinas palpitações do paraíso. Então, ontem na Valtorta eu li o 290, falando que Deus, ao criar a alma pura, né, puríssima, puríssima, aí explica muito bem quem é Maria. E ao criar a alma pura, a alma se lembra de Deus, sempre com grande perfeição. Ela se esquece de Deus quando ela entra na carne e toma o contato com o pecado original. E aí ela se esquece de Deus, né? Porque teve uma separação e ela se esquece. Maria, como ela não teve esse pecado original, ela não foi, né, contaminada pelo pecado original, então ela se mantém como foi criada por Deus, com toda a sabedoria, com todo o conhecimento de quem a criou. É muito importante, então, o 290 vem esclarecer quem é Maria Imaculada Conceição, que tem o conhecimento de Deus desde quando foi criada na mente de Deus. A alma dela é totalmente, né, pura, sem contaminação com o pecado original e fez toda a diferença, toda a diferença. Por isso que ela lembra de Deus e ela se encaminha para Deus constantemente, em todos os minutos. Por isso que ela foi tão amada por Deus e tão vigiada, cuidada e protegida por Deus. Maravilhoso, né? Se você ligar esse capítulo com 290 que eu li ontem, é muito importante. Em sua humildade, não sabia que a possuía desde antes de nascer e sua união com a sabedoria não era outra coisa senão a continuação das divinas palpitações do paraíso. Ela nem podia imaginar isso, e quando no silêncio do coração Deus lhe dizia palavras sublimes, ela humildemente pensava que fossem pensamentos de orgulho. Então, quando Deus lhe dizia palavras sublimes dentro do seu coração, ela humildemente pensava que fossem pensamentos de orgulho, mas era verdade, era tudo verdade, ela pensava que era orgulho. E elevando a Deus seu coração inocente, suplicava: tem piedade de tua serva, Senhor. Então, a sabedoria dela sabia que ela era especial, ela recebia no coração pensamentos sublimes,
palavras sublimes, e ela humildemente pensava que fosse pensamento de orgulho. Não pensava que era culpa, que ela era... Não, nada disso. Ela não tinha pecado original. Ela pensava que era pensamento de orgulho e voltava seu lugar de criatura. Sempre colocava-se no lugar de criatura, porque ela tinha esse conhecimento elevadíssimo de saber quem era Deus, de reconhecer Deus e ela como criatura. Então, ela não podia aceitar, né, os elogios de Deus, porque era emanação do próprio Deus, recebido de Deus os dons que ela tinha. Então, ela não tinha coragem de poder dizer para Deus, eu sou assim mesmo, eu sou linda, maravilhosa. Não, né? Ela podia acreditar, sim, eu sou linda e maravilhosa, mas por causa de ti. Eu sou pura, santa, mas por causa de ti, porque tu és puro e santo. Por causa de ti, são tudo méritos do Senhor, não meu. Eu não fiz nada para receber isso. Ela sempre foi assim. Maria sempre foi assim. Eu nunca fiz nada que fosse digna. Né? Na mística Cidade de Deus mostra claramente quem é Maria. Ela era assim. Eu nunca fiz nada para merecer nada. Todo o mérito dos dons que eu tenho, tudo vem de Deus. Nada foi meu, nada é meu. Ela nunca tomou posse, nunca roubou Deus. Isso é muito importante, né? Ó, é bem verdade que a verdadeira sábia, a Virgem Santa, teve um só pensamento, desde a aurora do seu dia: dirigir a Deus o seu coração. Desde a manhã de sua vida, estando atenta à vontade do Senhor, orando diante do Altíssimo. Eu sempre estava atenta à vontade do Senhor, com o dom da divina vontade. Orando diante do Altíssimo, pedindo perdão pela fraqueza do seu coração, né? Reconhecendo que ela era natureza humana, conhecendo criatura. Como sua humildade lhe sugeria, sem saber que estava antecipando os apelos de perdão que haveria de fazer pelos pecadores. Então, ela pedindo perdão por nada, porque ela não tinha pecado, pedia perdão em nome dos outros. Deus considerava que o perdão que ela pedia era em nome dos outros, né, pelos pecadores. Antecipando os apelos de perdão que haveria de fazer pelos pecadores aos pés da cruz, em companhia de seu filho quase morto. Quando, pois, o Senhor o quiser, ela ficará cheia do espírito de inteligência, compreendendo então sua sublime missão. Por enquanto, não é senão uma pequenina que na sagrada paz do templo abraça, tornando mais estreitos com Deus os laços de seus colóquios, de seus afetos e de suas recordações. Isto é para todos. Mas para ti, pequena Maria, isso é para todos, né? Não é senão uma pequenina na sagrada paz do templo que abraça, tornando mais estreitos com Deus os laços de seus colóquios, de seus afetos e de suas recordações. Isto é para todos, aqui é para todos. Todos têm essa capacidade de ser pequenos e encontrar-se com Deus no templo. Isso é para todos. Mas para ti, pequena Maria, não terá nada em particular para dizer-te, teu mestre caminha na minha presença e, portanto, ser perfeita. Modifico ligeiramente a frase sagrada, segundo dela, uma ordem para ti. Ser perfeita no amor, na generosidade e no sofrer. Então, o mestre dela, Deus, Jesus, falando com ela nesse momento. Modifico colocando que seja perfeita no amor, na generosidade e no sofrer. E ela foi perfeita. Olha mais uma vez para minha mãe e medita sobre aquilo que tantos ignoram ou querem ignorar, porque a dor é uma matéria por demais dura para o seu paladar e seu espírito. A dor. Maria teve-a desde as primeiras horas da vida. Ser perfeita, assim, era possuir uma sensibilidade também perfeita. Ela era muito perfeita e tinha uma sensibilidade à dor muito perfeita, né? Portanto, mais agudo ainda devia ser o seu sacrifício, sendo então mais meritório também. Então, ela estava sofrendo até mais do que muitas crianças que estavam no momento que ela perdeu o pai e a mãe, né? Deixou o pai e a mãe para trás. Ela sofria mais do que muita gente, muito mais do que outras crianças. Então, a gente acha que ela é corajosa, mas ela é corajosa no sofrer, né? No aguentar o sofrimento por amor de Deus. Jesus está falando aqui. Desde os primeiros momentos da vida, ela já tinha dor. A dor do espírito, ainda mais a dor de saber que ela tinha essa dor também, de saber o pecado que ela estava, né, que estava inundando o mundo. Ela tinha esse conhecimento
né, que foi dado para ela, né, nos 31 dias com Maria, ela fala, ela já tinha esse entendimento de saber o pecado que estava inundando o mundo, a vontade humana que estava inundando no mundo. E ela também tinha essa dor de Deus nela, a dor de ver Deus sendo ofendido pelos homens, né? Ela tinha todo esse conhecimento. Portanto, mais agudo ainda devia ser o seu sacrifício, sendo então mais meritório também. Quem possui pureza, possui amor. Quem possui amor, possui sabedoria. Quem possui sabedoria, possui generosidade e heroísmo, porque sabe o motivo pelo qual se sacrifica. Eleva para o alto teu espírito, mesmo quando a cruz te perturba, te estraçalha, te mata. Deus está contigo. Então, eleva para o alto teu espírito, mesmo com toda a dificuldade que você passa na terra. Se você está com algum problema de saúde, se você está com situação econômica difícil, né? Por qualquer coisa que te perturbe, te estraçalha e te mata, né? Quando acontecer a grande tribulação que nós iremos passar, a gente tem que elevar para o alto nosso espírito. Lembrar dos exemplos de Jesus, de Maria, sermos o sacrifício que precisamos ser para esse tempo da grande tribulação, nos preparar para isso, desde já, todos nós, né, seremos sacrifício verdadeiro. Nesse tempo de grande perseguição dos cristãos, não poderemos, né, aceitar as coisas que eles vão impor para nós, né, vão impor coisas que a gente não vai poder aceitar, muitas coisas, né? Então, que a gente possa se preparar com essa força de Maria em nós, né? Buscar essa pureza, possuir esse amor, essa sabedoria, essa generosidade e heroísmo em direção a Deus. Esperar o momento em que nós vamos ser sacrifícios cada vez mais e já somos pela vontade humana que nós estamos ofertando a Deus. Nós já somos um sacrifício maior e perfeito. Deus não pode pedir mais nada de nós. Mas mesmo assim, a gente está no mundo, né? Ainda estamos no mundo. No reino da divina vontade, nós vamos estar no reino aqui na terra, né? Perfeito. Mas aqui, por enquanto, não chegou o reino. Nós estamos num mundo contaminado pelo sofrimento, contaminado pela violência, contaminado pelo pecado. Então a gente precisa ser muito forte, ser filhos da divina vontade no momento de grande sacrifício e dificuldades que nós estamos. Então que Deus possa nos ajudar com esse Espírito Santo, com essa força que vem de Maria e de Jesus, para poder, né, a gente caminhar plenamente juntos. E junto a Luísa Picarreta, né, que nos ajuda também. Amém? Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.